senhoras, senhores, pessoas a gênero, começando hoje aqui pela WTV Brasil, o seu A Hora do Esporte, o programa mais doido do esporte mundial. Eu digo mundial porque, né, estamos na internet, todo mundo tá vendo. Eu duvido que você vai doido que eu. Fala sério, hoje temos umas notícias muito loucas, um TBT diferenciado pra galera, certo? Vamos começar falando sobre as nossas queridas Olimpíadas de Tóquio. Estão batendo aí na porta e estão causando muito. Galera, o negócio é o seguinte, o Comitê Olímpico decidiu que não decidiu nada. Como assim? Vamos lá. Poderão ser realizados os jogos sem público, né? Porque a gente tem um negócio aí chamado pandemia, um coroninha no mundo, né? E pá, eles iam decidir isso agora em abril, se ia ter público, se não ia ter público, como ia ficar essa questão. Porém, entretanto, contudo, todavia, vamos esperar até junho, porque há uma esperança de que em 2 meses tudo seja solucionado, né? Eu acredito, boto fé. Não boto fé em nada disso, não. Então, essa decisão será adiada para junho. E vamos aguardar. Provavelmente não vai melhorar até junho. Tá aí. E esse vai ser uns Jogos Olímpicos aí meio diferenciados. A gente vai ficar sem ouvir a galera vaiar, sem ouvir a galera vibrar. Mas vamos ver no que dá, né? O importante é realizar os jogos. E já que vai realizar, que seja de forma bem prudente, de preferência aí, né? E pá. Falando em prudência, continuando no tema Jogos Olímpicos, com certeza, o que a Coreia do Sul está fazendo? Ela simplesmente vai imunizar toda a galera que vai. 350 atletas, juntando com a comissão, serão 930 pessoas imunizadas antes do início dos Jogos e eles vão fazer a mesma preparação para os Paralímpicos, né? Então, 100% da delegação aí da nossa querida Coreia do Sul será imunizada para participar dos Jogos Olímpicos. Acho sensacional, maravilhoso. A UBA Brasil queria também. Fala sério, né? Tá demais o Bolsonaro. E mantendo aí o clima caótico, hoje estamos falando, mudei, quis mudar, não vou falar de futebol agora não. Vocês vão esperar um pouquinho. Então, a notícia é o seguinte, lá no Irã, nossa, Ariadne, o que está acontecendo no Irã? Fala sério. Federação Internacional de Judô suspende o Irã. Galera, você acha que é só zoeira, né? Não, os caras estão analisando tudo que vocês fazem, daí toma uma suspensãozinha. O país não poderá participar de nenhuma competição oficial da Federação Internacional de Judô. Parabéns ao Irã. Parabéns ao Irã. Sabe por quê? Vou explicar aqui, né? E pá. Vice-ministro do esporte iraniano em 2019 ordenou que o atleta não participasse da luta porque o adversário era israelense. Entendeu? Só isso. E com essa decisão, o Irã não vai participar de competições até setembro de 2023. Foram 4 anos de suspensão, pegando aí o retroativo do acontecido de 2019, somando 4 anos até 2023. E é isso. É um absurdo, né? Fala sério. Essa é a verdade dessas palhaçadas. O cara não pode decidir se ele vai competir ou não, porque o ministro diz que não pode competir com um coleguinha. Por quê, né? Gente, política e religião juntos no esporte. Faz muito sentido. Tem muito disso por aí. E tem mesmo que barrar a federação, tem mesmo que analisar essas coisas. Cortar. Separar isso, parar de usar o futebol como politicagem, como futebol, ó, a louca, o esporte como meio de separar as pessoas, muito pelo contrário, né? A gente tem justamente os Jogos Olímpicos, que é a união de todos os continentes, de todas as nações, né? Pra o quê? Pra fazer um esporte, bater uma bolinha ali, todo mundo joga a mesma coisa, vamos competir, galera. Olha que legal. Mas não, tomou. Segrega mais. Eita, nós. O bagulho é louco, né? Nos Emirados Árabes Unidos, os negócios doidos aí da vida, lá pra lá. Fala sério. E a título aí, só de curiosidade pra nós, brasileiros, fala sério. Tem 208 atletas brasileiros já confirmados para
às Olimpíadas de Tóquio. Galera, eu torço muito para que vocês sejam imunizados, assim, tipo, tô torcendo muito para que aconteça igualzinho lá na Coreia do Sul. Enfim, Brasil sendo Brasil. E agora vamos saindo um pouquinho da esfera mundial, entrando no nosso microcosmo da América Latina, América do Sul. Comebol inicia a distribuição da vacina contra o Covid. Ganhou aí de brinde da Sinovac, a chinesinha, 50 mil doses para imunizar a galera, para distribuir do jeito que a Comebol achar mais legal. E como foi decidido que vai ser essa distribuição? Primeiramente, serão imunizadas as equipes que vão disputar a Copa América, a Sul-Americana e a Libertadores. Daí acabou as doses, né? Enfim, 50 mil doses, são 2 doses, se você for ver, então 25 mil atletas poderão ser imunizados aí para que tudo fique bem aqui na nossa América Latina. Pelo menos o povo pode viajar sem se expor, ficar em paz, enfim. Tomar uma água aqui, porque falar mal da Comebol é assim mesmo. Pelo menos uma dentro. Mas, né, tem um negócio assim, chamado árbitro, bandeirinha, comissão técnica. Essa galera também participa, né, Comebol. Não são só os atletas. Enfim, não são somente os jogadores, tem toda uma coisa para fazer funcionar uma partida de futebol. Não é, Comebol? Que coisa, né? Que loucura que vocês estão. Enfim, agora eu vou falar o quê? Justiça desportiva, porque toda semana tem uma coisa louca que tá acontecendo, né? Meia Daniel do Bahia entra na justiça contra o Fluminense. Sempre no Rio de Janeiro, né? Fala sério. O cara tá cobrando 487 mil reais que o clube está devendo aí. Verbas rescisórias, FGTS, multas e férias. O jogador foi formado na categoria de base do Fluminense. Então a rasteira de quem criou ele, tá ligado? É um absurdo. Cara, não tá pagando funcionário. Vocês entendem isso? Que o cara é jogador, mas ele é funcionário do clube. Eles não pagaram FGTS, não pagou férias, não pagou rescisão de contrato. E aí? Como você, CLT, se sentiria se fosse você? Entraria na justiça do trabalho também, exatamente. E é assim que acontece. Parabéns ao Rio de Janeiro por sempre dar mau exemplo fora das 4 linhas. Parabéns. Parabéns. E é isso, né? Enrolar o trabalhador, coisa feia, gente. Desde 2019 essa palhaçada. E é isso aí, bora Bahia. Falando em Bahia, dada a largada final da Lampions League, a Copa do Nordeste. E este ano, ineditamente, Bahia e Ceará irão disputar a final. Foi irônico, tá, gente? Foi irônico. Enfim, e essa semana, aproveitando o tema, nosso amigo Clóvis, para a quinta do regresso, nosso TBT, trouxe aí o título brasileiro de 1988 do nosso querido Bahia. Falando no Bahia, ai gente, a Bahia, coisa linda, né? Enfim, roda pra nós esse TBT. Sensacional, voz da consciência. Saudações, camaradas, saudações aí, Ariadne, saudações, Vitão, saudações, Beto, a todas e todos que nos acompanham numa Hora do Esporte. Hoje nós estamos na edição de quinta-feira. Hoje é dia de TBT, Throwback Thursday, a nossa quinta do regresso. E hoje, nós pegando o embalo da final da Lampions League, da Copa do Nordeste, que acontecerá entre Bahia e Ceará. O primeiro jogo será no campo do Bahia, né, no Pituaçu. Depois, aí a grande final, a finalíssima, será no Castelão. Então, nós vamos falar destes 2 grandes clubes que estão disputando a final da Copa do Nordeste. Lembrando que o Bahia e o Ceará têm feito uma boa, né, os 2 clubes aí com boas gestões, fazendo bons papéis aí no Campeonato Brasileiro. O Bahia, ano passado, teve alguns problemas, né? Quase, né? Teve que, ali no final da temporada 2020, brigar ali para
fugir da zona do rebaixamento, houve problemas ali, não porque o elenco é fraco, mas questões ali de mudança de treinador, enfim. Mas o começo do Bahia dessa temporada é bem promissor. E o Ceará, na reta final, fez um excelente campeonato brasileiro, classificando aí também para a Sul-Americana. O Bahia também acabou classificando para a Sul-Americana, teve ali, né, só um momento ali de brigar para não ser rebaixado, mas conseguiu também a vaga para a Sul-Americana, tanto que o Bahia goleou nessa semana aí na Sul-Americana. Mas, né, esses dois grandes clubes, o Bahia que hoje nós vamos falar do Bahia, o Bahia que, enquanto clube, tem dado um exemplo muito grande, assumindo pautas importantes, debatendo, colocando questões como, mostrando que futebol e política sim se misturam, que os clubes devem se posicionar. O Bahia hoje tem sido um grande exemplo, né, nesse sentido, que os outros clubes mirem o exemplo do Bahia. Mas também, administrativamente, a questão de montagem de elenco, o clube que passou na década passada, há anos atrás, caindo aí, disputando a segunda divisão, chegou até a cair para a Série C também, mas o clube hoje está muito bem organizado, não, assim, né, não corre riscos financeiros. Se a gente comparar, por exemplo, com o Vasco da Gama, Botafogo, que é um verdadeiro caos, o Santos aqui em São Paulo também, que está num caos danado, o Bahia está, nesse sentido, o Bahia está muito tranquilo, e assim, né, é um clube que a médio e longo prazo, com certeza vai estar brigando por ter maiores ambições durante a temporada. Isso é muito importante porque tanto o Bahia quanto o Ceará são dois clubes de massa. O Bahia, a maior torcida do Nordeste, e a torcida do Bahia, a maior do Nordeste. E é muito importante que estes clubes estejam figurando aí entre os protagonistas do futebol brasileiro. A gente sabe que a gente tem uma desigualdade regional muito grande, e essa desigualdade regional ela se mostra também no futebol. A gente percebe que os clubes do Centro-Sul, né, principalmente aqui do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo e do Sul do Brasil, tem maiores investimentos, recebem, né, cotas de TV, negociação. Isso coloca eles numa posição, né, na Série A em vantagem em relação aos clubes do Norte e do Nordeste brasileiro. Tanto que a gente vai falar do Bahia, que foi né, ali em 1988 campeão brasileiro, o último clube do Nordeste a conquistar o Campeonato Brasileiro. Né? O título nacional, o último foi o do Sport, que conquistou a Copa do Brasil em 2008, 20 anos após ali a conquista do título brasileiro do Bahia. Mas em campeonatos brasileiros, o Bahia foi o último clube do Nordeste a ser campeão brasileiro. Em 87 teve aquele lance, aquela polêmica do Sport campeão, aí o Flamengo, Módulo Amarelo, Copa União, que isso também a gente pode até ser um tema de TBT futuramente, mas nós vamos falar então hoje do Bahia, e na semana que vem, né, nós vamos falar do Ceará campeão, também vamos falar do Ceará, para ficar, né, para a torcida do Vozão não ficar chateada conosco também. Falando do Bahia, campeão de 1988, o segundo título, lembrando que com a unificação dos títulos nacionais, com a Taça Brasil, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, o Bahia tem 2 títulos e é o primeiro campeão nacional da história do futebol brasileiro. Em 1959 é criada a Taça Brasil. Ela é criada justamente porque em 1960 vai ser criada a Taça Libertadores da América. E cada país da América do Sul, né, tinha que mandar 2 representantes. O Brasil tinha direito a 2 representantes na Copa Libertadores. Como nós não tínhamos um campeonato nacional até então, que se tinha os campeonatos estaduais, então houve a necessidade de criar a Taça Brasil. E aí não é o Campeonato Brasileiro, como é hoje, a gente conhece pontos corridos. Eram etapas regionais, digamos assim, né? Então os clubes iam se enfrentando em mata-matas regionalmente até chegar na grande final. Então o Bahia passou por todas as etapas, chegando a fazer a final contra o Santos do Pelé, Coutinho, aquele grande Santos, e venceu. E o Bahia, então, o primeiro campeão nacional. Mas nós não vamos falar desse Bahia, nós vamos falar
do Bahia, campeão brasileiro de 1988. Aquele grande time do Bahia, treinado pelo Evaristo de Macedo. Lembrando que o Evaristo de Macedo ele era técnico da seleção brasileira antes de assumir o Bahia. O Tele sai, né, depois da Copa de 1986, ele assume, mas não tem um bom desempenho, passa, né, acaba decepcionando, enfim, maus resultados. Ele acaba saindo da seleção como treinador da seleção brasileira e assume como treinador do Bahia. E hoje ele é até um dos também ídolos do Bahia, tanto que o CT do Bahia chama CT Evaristo de Macedo. Outro grande destaque do time, dois jogadores, vou falar de dois jogadores que foram destaques, né, que todo mundo lembra hoje, né, quando fala do Bahia, campeão brasileiro de 1988. O primeiro deles é o Bobô, grande jogador, meio-campista clássico, fazia a armação das jogadas, fazia gols e gols decisivos, né, tanto que os 2 gols na final contra o Internacional de Porto Alegre foi feito pelo Bobô. Então ele é um dos grandes destaques. Depois do título brasileiro de 1988, ele se transfere para o São Paulo. Não tem uma passagem marcante para o São Paulo Futebol Clube. Depois, aí chega a jogar no Corinthians, lá no comecinho dos anos 93. Também não se firma. Mas aí a grande, digamos assim, a grande fase dele é à frente do Bahia mesmo. Tanto que ele é considerado um dos maiores, o maior jogador da história do Bahia, tecnicamente, enfim. Outro grande destaque é o atacante Charles, centroavante, fez gols decisivos, sobretudo na reta final do Campeonato Brasileiro. Grande centroavante também. Ele chamou a atenção do Maradona, inclusive o Maradona comprou o passe dele, foi para o futebol argentino, não teve o mesmo destaque, depois passou para outros clubes. Também a sua história é no Bahia. Então, quando a gente fala do Bahia de 1988, nós falamos do Bahia de Bobô e Charles, né? Todo mundo lembra desses 2 grandes times. Mas não era só esse grande time. A gente vai até colocar aí, né, como que era esse time taticamente. E olha só, né, o Bahia, né? O Ronaldo no gol, na defesa ali pela direita, o zagueiro João Marcelo, pela esquerda Claudir, na lateral esquerda Paulo Robson, na lateral direita Tarantini, como primeiro volante Paulo Rodrigues, Gil ali como segundo volante, Bobô, aquele jogador cerebral, né, também goleador, fazendo gols decisivos, inclusive na semifinal fazendo gol na semifinal contra o Fluminense, e depois os 2 gols contra o Internacional de Porto Alegre, na vitória por 2-1 lá na Fonte Nova. Pela esquerda Marquinhos, ali jogando também com ponta direita Zé Carlos, que infernizava, também um outro grande destaque do time do Bahia, infernizava as defesas adversárias, e como centroavante o Charles, que nós tínhamos falado dos grandes, junto ali com o Bobô, um dos grandes destaques daquele timaço do Bahia, campeão brasileiro de 1988. Bom, aí o Bahia vai fazer a final contra o Internacional, que já tinha feito a final ali não do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF, da Copa União, que tinha feito a final contra o Flamengo uma temporada antes, perdido também. E os jogos das finais acontecem no dia 15 de fevereiro de 1989, né? Bahia 2-1 contra o Internacional de Porto Alegre, com 2 gols de Bobô e o gol de Leomir pelo Internacional, pelo Colorado. O público daquele jogo era de 90.508 pagantes. 98, não sei se não é pagantes, porque aqui eu não consegui pesquisar, mas não sei se são pagantes. Mas 98.508 pessoas assistiram a vitória do Bahia por 2-1, que deu a vantagem para o time jogar pelo empate lá em Porto Alegre. Jogando um empate garantiria o título para o Bahia. E foi o que aconteceu lá em Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro de 1989. Por que 1989? Né? O campeonato ali, problemas de calendário e tudo mais, então a temporada de 1988 acabou em 1989. Igual agora, né? A temporada 2020 acabou em 2021. Claro que lá ele não tinha a pandemia, né? Eram outros problemas ali.
E então o Bahia é campeão brasileiro. Então aí ó, o time do Bahia, a gente vai colocar aí o time do Bahia campeão, do time base, então que tá ali, né? É o Ronaldo no gol, o Zanata, que é o lateral, na verdade a gente colocou o Tarantino. O Tarantino ele joga o início, né? Depois ele se transfere. Então o Zanata acaba assumindo ali, né, a lateral direita. João Marcelo, Pereira, Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Zé Carlos, Bobô, Charles e Marquinhos, técnico, então, como a gente disse, técnico Evaristo de Macedo. Então, no dia histórico para o Bahia, o dia 19 de fevereiro de 1989, o Bahia sagrava-se pela segunda vez em sua história campeão brasileiro. O último campeão, o último clube do Nordeste a ser campeão brasileiro. Nacional, como eu disse, o último campeão nacional foi o Sport Recife, campeão da Copa do Brasil de 2008. Mas campeonato brasileiro, o Bahia conquistou lá em 1989. Então, o nosso TBT de hoje foi falando do grande Bahia, que conquistou seu triunfo contra o Internacional lá em Salvador, na Arena. Hoje na época não era a Arena Fonte Nova, na Fonte Nova, e empatou por 0-0 lá no estádio do Beira-Rio. Hoje os dois estádios transformaram-se em arena por conta da Copa do Mundo, enfim. Mas é isso sobre o Bahia. Semana que vem nós vamos falar do Ceará, do Vozão, mas hoje o nosso TBT foi do Bahia, né? Bora Bahia, minha porra. E é isso aí, gente. Passa a bola para você, Ariadne. Bom, muito bom. Então fica aí a dica desse embate maravilhoso que acontece pelo menos uma vez por ano aí na final da Copa do Nordeste, que é o Bahia contra o Ceará. E continuando aqui o nosso programinha, o negócio é o seguinte, vamos trazer notícias da Europa. O UEFA anuncia que irá se juntar ao futebol inglês no boicote às redes sociais. Meu Deus, Ariadne, o que está acontecendo na velha Inglaterra? A velha rainha está louca. O movimento tem foco às ofensas e discriminações sofridas pelos jogadores e pelos clubes dentro das redes sociais, não é? Foi aderido a esse movimento pelos times da primeira e da segunda divisão do campeonato feminino e masculino da Inglaterra. Então todos esses times não utilizarão suas redes sociais e a UEFA se juntou nesse movimento. O protesto começa sexta-feira, amanhã, né? De manhã, 11 horas da manhã, aqui em Brasil, né? Pra vocês saberem aí que hora que começa o caos por aqui. 11 horas da manhã, termina na segunda-feira, 6 horas da tarde, totalizando aí 81 horas de silêncio, e a ideia é chamar a atenção das redes sociais, justamente para que não ocorram esse tipo de coisa, para que seja combatido, não é? Porque a gente sabe muito bem como funciona este bullying, esse caos que acontece na internet, os chamados haters que podiam se fuder-haters, mas é isso. O futebol inglês sempre teve muito problema, muita coisa com violência fora do estádio, briga de torcida, racismo, enfim, os hooligans e etc. E as mesmas pessoas que faziam esse tipo de coisa, porque, né, pandemizamos, estão lá nas internet da vida, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no site, em qualquer lugar. Eles aparecem, multiplicam, tipo Gremlin, joga água e estão lá pra xingar os outros, que, né, ódio no coração, disseminando aí a raiva que existe dentro deles. Isso não é saudável e tem que ser combatido mesmo. E não tem outra forma, tem que começar de dentro dos clubes, porque o próprio torcedor tá praticando um ato criminoso. Vocês conseguem associar isso? Isso acontece aqui no Brasil também, não vão tirar o nosso da reta não. Ó, acorda aí vocês, seus doidão do futebol. Vou brigar por causa de XYZ, não vou nem citar pra não dar BO. Se liga, né, cara? É ridículo. Você tá onde? Na pré-história? Que você vai brigar por causa de uma bola? De um monte de homem correndo atrás de uma bola?
Você vai xingar os outros? Você vai matar alguém por causa disso? Carai, né? Evolução passou longe. Tem gente que precisa nascer mais umas vezes aí pra dar uma evoluída. E isso é crime. Então, não pratiquem, tem que combater. E é isso aí. É poucas. Gosto do caos. Enfim, mudando de pato pra ganso. Fórmula 1. Confirmado o cancelamento do Grande Prêmio do Canadá. Eu citei uns assim, não sei se vocês acompanharam. E aí eles vão substituir o Grande Prêmio do Canadá. Nossa, tá demais hoje. Pelo retorno aí da Turquia na corrida de 2021, que será realizada no dia 13 de junho, 13/06. E o motivo do cancelamento é o corona, lógico que é o corona, né? Enfim, umas semanas atrás eu tinha citado aí que o Canadá já tinha falado para a Fórmula 1 que não ia rolar, que ele não ia receber a Fórmula 1. A Fórmula 1 falou assim, é mesmo? Tô nem aí, também não vou. E chamou a Turquia de volta pro rolê. Enfim, saiu a confirmação aí pelo outro lado, interessado no rolê do Grande Prêmio do Canadá. Não vai estar tendo Grande Prêmio no Canadá, não vai atravessar o mar, vai ficar pra lá. Falando em lá, domingão agora, coisa mais linda, de manhãzinha, Grande Prêmio de Portugal. Já viu um Grande Prêmio de Portugal? Sabe por que não? Porque desde 1996 não tem um Grande Prêmio em Portugal. E teremos esse ano, porque, né, teve que mudar uns Paranauê, etc. Então, se você não conhece, nunca viu o Autódromo de Algarve, aprecie no domingo. E, mano, lembra, não tá rolando na Globo. Bota na Bandeirantes pra você assistir a Fórmula 1, tá bom? Libertadores no SBT. As coisas mudaram desde que o corona entrou na nossa vida. Nem mais Galvão Bueno tem aí pra nós ouvir a Fórmula 1. Eu diria graças a Deus. E é com esta crítica construtiva que eu encerro o nosso programa de hoje. Que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Quero todo mundo aqui na semana que vem. Por favor, fiquem comigo. É nóis. Uma excelente semana.